Vamos lá. Bom dia, mon ami. Hoje nós vamos começar a ver estruturas de dados. O que são estruturas de dados? Hoje estava vendo só algoritmos até agora. Bom, então vamos separar os dois aqui. Algoritmos são passos de um procedimento ou função que resolve um problema. Tá certo? E acredito que nesse momento ninguém mais vai. Os termos procedimento, função ou método já estão esclarecidos para vocês. Né? Caso alguém tenha alguma confusão, a gente esclarece de novo, não tem problema. E o que são estruturas de dados? São formas que nós utilizamos de organizar dados em memória principal, e algumas estruturas são feitas para memória secundária também. Né? E essas estruturas organizam os dados de tal forma que agilizam os nossos algoritmos. Então, temos várias estruturas que têm a finalidade de serem auxiliares em resolver problemas. Pilha é um caso desses, é uma estrutura que nos auxilia, nos agiliza a resolver problemas. Tá? E temos estruturas cujo o propósito dela é resolver o problema de guardar e recuperar informações rapidamente em memória. Tá certo? Já que eu falei alguns termos, eu sempre gosto de lembrar para vocês, já que vocês ainda estão terminando, ainda estão no começo do segundo ano do curso, né? Vamos lembrar algumas coisas dos termos. O que é memória principal, gente? Memória principal, quem se lembra? Lá atrás, lá do P1. Vocês viram isso no P1? Tem que ter visto isso em introdução ao computador, introdução a ciências, a licenciatura de ciências da computação. Isso, é a memória RAM. Aquela memória que a gente usa durante a execução dos nossos programas. É uma memória temporária, mas que nos auxilia a processar dados. Memória secundária. Parabéns, Lucas. O que é a memória secundária? Deixa eu começar a procurar na internet o som de grilo. Deixa eu ver se o YouTube tem. Som de grilo. Ninguém sabe o que é memória secundária? A de armazenamento ou a externa. São os discos rígidos, os SSDs. E também você pode ver os armazenamento em nuvens como memória secundária. Tá certo? Perfeito. Por que nós organizamos a memória desse jeito? Vocês estão lembrados? As coisas têm um motivo de ser. Saber o motivo é entender como as coisas funcionam também. Porque a memória principal ela é mais cara que a memória secundária, que por sua vez a memória principal também ela é mais barata que a memória de registradores, né? Então nós organizamos memórias em registradores perto de processadores. Nós mantemos um cache, ou seja, uma memória oculta perto do processador, que é para ele agilizar dados que ficam ali dos registradores, não é isso? Ou dados que estão próximos a eles. Então, quanto mais a gente mantiver nos nossos processamentos de dados, os dados dentro desse cache do processador, mais rápido as coisas se tornarão. Manter tudo em registradores é difícil, porque registradores são uma quantidade limitada. Só que esse cachê do processador não é o cachê que às vezes a arquitetura de computadores fala. A arquitetura de computadores fala de um outro cachê, que é um segmento de memória mais rápido que está escondido, né? Para a gente ter um acesso mais rápido na memória ali. Então, cachê, por isso o nome cachê, eu estou falando até com um jeitinho certo, né? Cachê, porque é francês a palavra, quer dizer oculto, escondido. Então, cachê é uma memória mais rápida. Como a memória quanto mais rápida, mais cara, nós não temos muito dela. Então, nós mantivemos toda a memória principal. Hoje, os SSDs agilizaram bastante
A memória secundária está muito mais rápido, mas eles ainda seguem os mesmos protocolos dos discos rígidos, o que significa dizer que organizar os dados da memória secundária serão de forma similar neles, como foi nos HDs. Então as mesmas estruturas também serão ágeis nos SSDs. Tá certo? Isso tudo importa, porque tem uma coisa simples que as pessoas às vezes não se tocam. Quanto mais rápido as coisas, mais caras. É bem verdade que na computação, com o tempo, as coisas vão ficando mais baratas, os componentes, mas existem as limitações. O áudio está ruim? Deixa eu passar para a conexão cabeada, ver se melhora. Melhorou um pouquinho? Estou passando para a cabeada. Oi, pronto. Então a gente tem que lembrar que nós temos que fazer um bom uso de memória. Seja porque a memória é cara e seja porque nós não somos os únicos, nossos aplicativos não serão os únicos naquele computador. Ou seja, nós começamos a usar memória desenfreadamente, e se todo mundo começar a fazer isso, o computador só pode ter 2, 3 aplicativos rodando e vai ser um baita problema. Eu botei aqui no cabo agora em vez do Wi-Fi, acho que vai melhorar melhor. Às vezes eu esqueço, desculpem. Uso muito Wi-Fi. Então nós vamos falar de pilhas, tá certo? Se eu falar o verbo empilhar, o que é que isso lembra a vocês? Ou se eu falar o termo empilhadeira? Ou empilhar? Empilhar coisas. O que significa empilhar coisas? É algo simples, né? Então vamos dar um exemplo de empilhar coisas, né? Juntar, não necessariamente. Mas se a gente for ver essas diversas formas de empilhar, né? Se eu botar, por exemplo, empilar caixas, a gente está vendo o quê? Um elemento em cima do outro, não é isso? Ótimo. Se eu tenho uma pilha de caixas, qual a caixa que está mais acessível? A que está em cima. Por coincidência, a que está em cima provavelmente foi a última a ser empilhada, concordam comigo? Pronto. Então, a estrutura de dados de pilha é uma em que deixa os dados que foram inseridos por últimos nesse container, tá certo? Como sendo os dados mais acessíveis, tá? Então, se eu for empilhando os dados, eu quero guardar eles de forma que o último dado que eu inseri, ele me esteja mais à mão, tá bom? É isso que nós vamos fazer hoje. Inicialmente nós vamos usar um vetor por baixo, então a gente vai construir o nosso container, um container que vai simular um comportamento de uma pilha. Ou seja, eu vou simular uma situação em que meu container guarda um dado atrás do outro, mas na hora de eu retirar os dados do container, eu vou retirar o que entrou por último. Tá certo? Referências, onde a gente vai usar esse livrinho, aquele os de Java também serve, tá bom? Aquele alguns bitados em Java. Tá? Então vou fazer com primeiro aqui falar sobre isso aqui. O que é uma pilha? É um container e ele vai servir de conjunto dinâmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a quantidade de dados que eu vou guardar nele vai oscilar no tempo. Vai ter um momento em que eu vou receber muitos dados para guardar, ou vai ter um período de tempo que eu vou receber pouquinho, vou estar com muitos dados, e vai ter um momento que eu vou estar removendo os dados, então a quantidade de dados que eu tenho no container oscila no tempo. O professor está falando algo óbvio. Todos os dados do container eu guardo, eles mudam com assim, a quantidade de dados do container muda com o tempo, é por isso que é um container, né? Mas vamos explicar um pouco mais. Quando vocês forem ver mais estrutura de dados, vocês vão entender que algumas estruturas de dados, bom, vocês vão entender como quer dizer. Então, um outro nome para pilha é LIFO, last in, first out, ou seja, o último a entrar
será o primeiro a sair. Tá bom? Então, para que isso é feito? Bom, se vocês apertarem o botão de voltar do navegador, não precisa apertar não, mas acho que todo mundo já apertou o botão de voltar e segurou, e você volta para que página da web? Ah, você volta para o último. Se você estiver no editor de texto e apertar o botão Ctrl, até com as teclas Ctrl Z, ou editar e voltar, você desfaz a última alteração que você fez. Então ali tem um histórico de operações a ser feitas, e como ele sabe como desfazer uma operação, você consegue então refazer. E minha internet está meio estranha, gente. Então vamos indo, vamos seguindo. Espero que dê tudo certo. Parece que voltou aqui. Tá certo? Então, vocês já notaram isso no navegador? No navegador, quando você aperta voltar ou avançar, especialmente o voltar é o primeiro mais visível, né? Você volta para a última página que você esteve. Como é que ele sabe que é a última página que você esteve? Ele guardou numa pilha. Tá? Então, o que o botão de voltar faz é consultar uma pilha onde estão os últimos sites visitados e carrega o endereço de lá, retorna para botar no browser. E aí você tem um botão de avançar à medida que você usa o botão de voltar. Como é que é o avançar? Uma vez que você voltou, ele guardou os endereços por onde você voltou numa outra pilha, o de avançar, de forma que você avança para o último endereço do qual você voltou. Faz sentido o que eu falei? Um outro uso de pilhas, quando você quer inverter a ordem dos dados. Você guarda numa pilha e tira. Porque quando você insere os dados e estão numa dada ordem, observe, você vai inserir eles na mesma ordem que eles estão no seu container original. Mas você está inserindo agora numa pilha. Então quando você remover, você irá remover o último, que era da ordem original, como o primeiro. Então você está invertendo uma ordem de dados. Tá certo? Existem técnicas de inteligência artificiais baseadas em backtracking que utilizam pilhas também em métodos de resolução de problemas chamados de força bruta, né? Vocês já viram aquela cena de filme, especialmente aqueles filmes antigos, em que tem um hacker que ele deixa o computador rodando por 15 anos tentando quebrar a senha do Pentágono? Já viram algo desse tipo? Aquele gerar todas as senhas possíveis, você precisa de uma pilha de recursão. E isso quer dizer uma pilha, tá certo? Quando você está programando e você tem na sua ideia um reconhecimento dos tipos de dados das palavras-chave, isso é um processamento de sintaxe e isso é feito com auxílio de pilhas. Tá bom? Checagem de parênteses. Como é que eu faço para saber onde fechou aquele parênteses? Você vai guardando os abrir parênteses de um lado, os abrir chaves de um lado, e toda vez que houver um fechar parênteses ou um fechar chaves, você procura na pilha correspondente e você encontra onde estava aquele abrir chave, aquele fechar chaves, que você possivelmente guardou a posição em onde ele está. Aí você pode usar um programazinho, 2 linhas de código para destacar ele para a pessoa que está vendo a sua ideia. Então pilhas têm vários usos e muitos mais do que estão listados aqui, né? Então é algo simples, besta, mas que salva muita pele. Entendido, gente? Então, se eu vou fazer uma pilha com vetor, como é que eu faço esse comportamento de pilha? Vocês já usaram um vetor para inserir dados? Como é que vocês fizeram um vetor para inserir dados? Vai me dizer que vocês passaram o P2 inteiro, vocês nunca leram um arquivo e guardaram os dados no vetor. Bom, vocês já fizeram isso. Como é que vocês faziam? E minha conexão caiu. E voltou. Oi, estão me ouvindo? Sim, minha conexão aqui também instável. Eu recebo uns avisozinhos de queda de conexão, fico preocupado.
posso, se eu postar esse videozinho aqui, aí vai dar direito autoral. Eu ia botar um vídeo de alguém tocando, imitando um violino, imitando um violino. Mas diga aí, fala. Vocês nunca leram dado de arquivo? Nem de banco de dados, nem de nada? Já, não já? Como é que vocês faziam isso? Como é que vocês guardavam esses dados no vetor? O jeito que vocês guardavam não era uma pilha, mas que tal vocês falarem comigo um pouquinho? Isso. Ou seja, vocês tinham informação de tamanho pré-definido e vocês criavam um array ou uma lista, tá certo? Em que vocês tinham com esse tamanho e aí vocês liam um por um na sequência, não é isso? Pronto. Então, quando a gente vai fazer uma pilha, vou começar pelo tipo mais básico. Um que a gente saiba o tamanho da pilha, do quantos dados a gente vai guardar. E depois a gente vai avançar para quando a gente não sabe o tamanho da quantidade de dados que nós vamos guardar. Tá certo? Nessa que nós não sabemos a quantidade de dados, a gente vai ter duas versões. Uma com o vetor por baixo e outra que não vai se preocupar com a quantidade de jeito, maneira que não vai usar vetor, então vai ficar mais simples, mais rápido de guardar e recuperar os dados. Então, se eu tenho um vetor por baixo, como vocês faziam, vamos supor, vou criar um vetor com o tamanho do volume de dados que eu quero guardar na minha pilha. Tá certo? Só que acontece, quando vocês usavam aquilo dali, vocês automaticamente assumiam. O primeiro dado está no índice 0, o último dado está no índice final. Não é isso? Só que observe o que eu quero numa pilha. Eu quero que o último dado seja o meu primeiro. Então, na verdade, eu não preciso ficar monitorando o índice 0. Eu vou monitorar o último índice. Tá certo? E esse último índice, eu vou chamar ele de topo. Deixa eu ver se eu tenho isso no visual. Se ele tem os containers básicos, eu sempre esqueço. Array, eu sempre esqueço. Eu sempre esqueci, ele tem um nome aqui. Se tiver, acho que é aqui. Pronto. Então deixa eu dar a seguinte ideia. Eu vou criar um array, tá? Obviamente vai como supondo em Java índice 0, algumas linguagens começam índice 1, tá certo? E eu vou começar a colocar os dados neles. Só que na hora de eu retirar os dados, ao invés de eu começar no índice 0, eu vou olhar para o último índice. Que se lembra da lógica de pilha? O último que entrou é o primeiro a sair. Então, em vez de eu começar a trabalhar com ele do primeiro índice, eu trabalho com ele a partir do último índice. Tá certo? Então, deixa eu botar aqui. Não vai ser bem o que está nessa animação, não. Essa animação é para quando eu não me preocupo com o tamanho. E aí eu explico como fazer isso. Então, vou criar uma pilha vazia e vocês vão me dar números para inserir na pilha. Tá? Por favor, números 9, 15, 11, 40. Ok, vamos lá. 9, 15, 11, 40. E aqui eu mandei inserir 4, mas na verdade a gente manda inserir um por um, né? Mesmo que a gente tem que mandar um lote, no final o lote é quebrado em várias exceções de 1. Tá? Nota que ele está desenhando a situação na vertical. Isso é só para dar aquela sensação de pilha. Aí o que acontece? Qual foi o último que eu inseri? O 40. Na hora que eu mando ele remover, olha quem ele vai tirar. Tirou o último que entrou. Tá certo?
Então essa é a ideia. Então o que eu vou fazer no primeiro momento não vai ser com essa estrutura, vai ser com um array, mas depois a gente vai ver essa estrutura. Ela é simples também, não tem para que ter medo de nada nem morrer de véspera. Então qual é a ideia disso aqui? Eu vou criar um array, pilha e um novo array, e eu vou ter uma variável que vai controlar o último índice que entrou. No caso, eu vou chamar ele topo. O topo, no meu caso aqui, está marcando a primeira posição vazia nesse meu array. Tá? Então está marcando topo 0. Ah, como é que eu sei que está vazio? Topo igual a 0. Empilhar. Observe que para inserir numa pilha, eu vou usar os verbos que eu uso numa pilha. Empilhar, ou no inglês, push. Né? Em inglês, o verbo empilhar, ele é traduzido como push. E desempilhar, ele é traduzido como pop. Tá? Então, quando eu quero empilhar, como a variável topo está guardando a primeira posição do meu array, eu vou lá e guardo meu item, o meu dado, no topo. E depois eu basta incrementar o topo mais um. Tá? Na hora de desempilhar, se topo igual a 0, ou eu retorno nulo, ou eu dou uma mensagem de erro. Qual dos dois eu faço, professor? O que sua aplicação está pedindo? Ela precisa que dê um erro ou é preciso que não faça nada? Decida com base nisso. Tá bom? Na hora de desempilhar, topo recebe topo menos 1. Por que isso, professor? Não estava ali no topo? Observe que o topo ele marca a posição vazia. Então, topo recebe topo menos 1 e eu retorno o dado que está no topo da pilha. Alguma dúvida? Tranquilos? Pronto. Então, toda vez que eu receber o dado, eu estou lendo do arquivo e eu quero empilhar, ele vai chamar essa função empilhar, é o vetor desse container no topo, recebe o dado e incrementa isso daí. Na hora de remover, ele vai simplesmente decrementar a variável e retornar a variável do topo. Professor, mas ele não apagou o dado do vetor. Não apagou, mas se você parar para observar, se chegar o novo dado, ele vai sobrescrever ele no container. Por que a gente faz isso? Porque apagar às vezes é mais caro, mas também se você quiser pagar, você pode. E aliás, me faz até lembrar de um detalhe, né? Vocês sabiam que seu sistema operacional, quando vocês apertam para deletar um arquivo, ele não apaga de verdade? Claro que não, professor, ele vai para a lixeira. Não, mas ele não apaga mesmo não. Né? Em vários sistemas operacionais, o que o sistema operacional faz é marcar o espaço como disponível. Ah, então é assim que está na lixeira que está marcado como disponível. Não, na lixeira é que você apagou e ele não quer marcar como disponível de imediato. Então ele dá 1 ou 2 semanas de prazo. Vencido esse prazo, ele marca aquele espaço como vazio. Observe que está vazio, quer dizer que algo pode ser escrito em cima dele, mas não quer dizer que foi apagado. Tá bom? Dúvidas? Tudo bem? Vamos seguir adiante. Obviamente essa pilha tem um ponto fraco horrível, que é que eu tenho que saber quantos elementos eu tenho que guardar nela de imediato. Se eu não souber esses elementos, eu vou chutar um valor de tamanho inicial, e esse valor de tamanho inicial vai ter dois problemas. Ou ele, possivelmente um dos dois problemas. Ou eu chutei baixo demais, e aí eu vou estourar a pilha, ou eu chutei alto demais, e aí eu desperdicei memória. Os dois são ruins, por sinal. Claro que estourar a memória é muito pior do que gastar memória, mas os dois não são legais. Então, para evitar isso aqui é adequado para quê? Situações com memória bem limitada, porque a gente não tem nem essa forma do pseudocódigo, nem um tamanho fixo, não estamos conseguindo redimensionar. Então a gente vai fazer uma versão que evita desperdício. Mas eu vou chamar a atenção para esse adequado para situações de memória limitadas. Que situações é essa? Por exemplo, você está fazendo um driver de um dispositivo, ali você não vai ter nenhum megabyte total de memória para usar nele. Então naquele driver de dispositivo você tem poucos kbytes, então você utiliza o que puder. Então você vai organizar as coisas com tamanho limitado, mas também você não vai receber um fluxo tão grande de uma vez que lhe permita quebrar tudo, né?
Então agora o que eu vou fazer é redimensionar meu vetor toda vez que ele estiver cheio. Então deixa eu mostrar aqui, esse empilhar com redimensionamento. Topo recebe item, eu incremento o topo. Se acontecer de o topo chegar no tamanho do array, eu redimensiono para o dobro do tamanho. E o que a redimensionar faz? Eu crio um novo vetor. Para ir de 0 até o topo menos 1, eu copio os dados para esse novo vetor e depois atribuo esse vetor ao S. Tá bom? Aí se eu fizer isso, observe que agora essa minha pilha, se ela ficar muito cheia, ela vai criar um novo vetor com o dobro do tamanho, ou seja, vai ter espaço para mais dados e vai copiá-los para lá. Tá certo? E desempilhar. Ficou só com um ifzinho a mais, né? Topo é topo menos 1 e TMP recebe o topo. Por que TMP recebe o topo? Porque talvez eu precise redimensionar. Então é melhor guardar no temporário antes de eu redimensionar. Se topo maior que 0, topo igual. Se eu tenho um elemento ainda na pilha, porque se eu não tiver nada na pilha, aí eu posso sem querer ficar redimensionando até não ter nada na pilha mesmo, nem mesmo a memória dela. E o topo, se eu só estiver guardando 1/4, ocupando 1/4 do vetor, eu redimensiono para metade. Tá certo? Dúvidas? Tudo bem? Então, o que é que isso vai me permitir? Agora tem um container, tá certo? Que eu posso criar um vetor, né? E aí eu posso ficar guardando coisas nele indefinidamente. Por exemplo, agora eu já consigo fazer um botão de voltar, né, de pegar das operações de edição ou de voltar de navegador de browser para ele guardar o histórico. Né? Aí, se ele ficar cheio, ele vai criar um novo vetor, vai copiar todo mundo para lá e a vida vai seguindo. Certo? Vamos dar uma olhadinha no código disso daqui, né? Vamos ver como isso é implementado, por exemplo, em Java. Né? Então, deixa eu jogar vocês para o Sublime antes que eu me esqueça. Eu estou aqui abrindo o código. Tá? Pronto. Size as stack. A gente vai usar esses dois imports, iterator, depois eu mando. Isso aqui é porque o autor desse código escolheu disparar uma exceção quando tivesse elemento. Aí está aqui o nome da exceção quando se dispara quando um container está vazio e alguém tenta tirar dado dele. Tá certo? Então nós temos aqui, vamos lá, temos aqui uma das primeiras novidades para vocês. Public class, aqui está o nome da classe. Pilha com a rede redimensionável. Isso aqui eu imagino que é novidade para vocês. Levante a mão se isso aqui é novidade para vocês. É novidade, levante a mão. Se você já conhece, deixe quieto. Pronto. O que é isso? Pronto, já pelo menos 2 pessoas, né? Tem mais algumas aparecendo aqui. Ótimo. O que é isso aqui? Se eu não, isso aqui vai me dizer, eu estou informando a ele que eu vou trabalhar com um tipo de dado que quando eu der um new eu vou informar. Se eu não tiver isso aqui, aí em vez de usar esse termo item, eu vou ter que botar o tipo de dado que eu vou guardar aqui. Tá certo? Por exemplo, aqui, se eu quero fazer uma pilha de strings, eu tenho que ser explicitamente usar o string aqui. Mas é o que acontece. Como uma pilha para strings, uma pilha de URLs, todas elas têm o mesmo comportamento, nós então vamos tentar simplificar isso usando metaprogramação. Então eu vou, ao invés de ficar dizendo é uma pilha de strings, é uma pilha de inteiros, é uma pilha de float, eu vou dizer, olha, eu vou te informar o dado que ele vai usar quando der um new. Enquanto eu não informo, eu vou chamar isso de item. Então o nome aqui tem que ser item. Não, o nome aqui podia ser abacaxi. Mas se eu usar abacaxi ali, eu tenho que usar abacaxi quando eu me referir a esse termo. Entendidos? Tranquilos? Pronto. Então, quando vocês ouvirem isso aqui, esse item é só
porque é um nome conveniente, tá certo? Comunica alguma coisa. Eu acho que abacaxi não comunicaria as coisas tão bem assim, tá certo? Ótimo. Então, eu vou botar aqui uma variável dizendo que a capacidade inicial é 8, né? E eu vou botar o meu vetor, tá? Tipo, ele é restringir a privado, tá certo? Ele é um item, tá aqui um vetor e aqui está minha pilha. E meu inteiro n que vai me servir de topo. Então, construtor. Eu crio a pilha, tá? Aí crio aqui um novo objeto. Por que um novo objeto? Lembra que eu não sei que tipo é esse. Se eu não sei que tipo é esse, eu não sei que construtor dele usar. Então, como eu não sei que construtor usar, eu chamo o tipo object, tá? E eu boto init capacity, que é uma variável global igual a 8. Professor, não é global, é static. Ok, você me explica agora o que é static. O que é static? O que é uma variável, uma função static? Ela é simplesmente uma palavra mágica que vocês usavam. É, não necessariamente constante. O que define constante é a palavra final. Dá para chamar o nome da classe. Não é imutável. Isso aí está sendo um erro recorrente aqui. O que define se algo é imutável ou não é a palavra final. Nesse caso, a final é imutável. O static não tem a ver com ser imutável. Tá? Até a gente usa o termo static. E o termo da mente static quer dizer a mesma coisa do static dessa variável aqui. Tem o mesmo significado. Não é que ela. O que vai acontecer, o que o Jeff está mais perto, é que eu estou definindo uma variável para a classe. Como assim para a classe? Todo mundo dessa classe vai ver essa variável, esse mesmo valor. Quando alguém alterasse aqui, não tivesse a palavra final, então eu poderia alterar isso aqui. E se alguém alterasse isso aqui, todo mundo que olhasse para essa variável veria a alteração feita. Mas como tem um final, isso aqui que está deixando ela imutável, não é o static, tá certo? Então vamos esclarecer isso aqui. Então isso vai dar, é uma maneira de Java tentar criar uma variável global. O que é uma variável global? Uma variável que ela é vista daquele ponto em diante em que ela é declarada. E aí o Java faz isso. Quando vocês aprenderem outras linguagens de programação, tipo C ou C++ e muitas outras, você vê que você pode declarar uma variável fora de uma classe, fora de um par de chaves, e ela vai ser vista por todo mundo. Isso é chamado variável global. Java não tem isso. Então, como ele precisa de algo semelhante a isso, ele define o static, que é uma variável que todos os objetos dessa classe vão ver exatamente essa variável. Tá? Isso é importante destacar. Então, eu sabia que tem um escorregão aí, por isso que eu perguntei de propósito. Então, você cria o vetor, tá certo? Inicialmente todo mundo vai ter capacidade de 8, por causa da palavra final isso não vai ser alterado, e o n igual a 0. Né? Booleano vazio, se n igual a 0 está vazio. Tamanho, retorne n. Redimensionamento, ignore esse acerte, se acerte é para um modo debug. Tá? Item, tá? Cópia é o novo objeto da capacidade. Para n igual a 0 e menor que n, eu faço o quê? Aí recebe a cópia. Tá vendo? Perdão, cópia recebe aí. Então estou copiando os dados para cá e no final eu faço essa atribuição. Essa atribuição ela é rápida porque o que ela faz é o seguinte. Lembra que eu lhes falei no primeiro dia de aula que a arrays, na verdade, eles guardam um endereço onde está o primeiro dado? Lembram disso?
quando eu lhes disse que objetos e arrays guardam endereço onde está o dado. Lembram disso? Isso faz uma importância aqui, porque se essas duas variáveis são arrays, então as duas, é como se quando você tem uma variável array, é como se tivesse uma avenida de casas, uma vizinha a outra. Cada casa é uma posição no array, ou seja, uma posição de memória. Então, se eu tenho todas as casas de uma rua e eu sei quantas casas tem na rua, eu não preciso decorar o endereço de um por um delas. Basta eu decorar o endereço da primeira e dizer eu tenho 10 casas a partir dessa posição. E aí eu consigo me referenciar todas as demais casas a partir da posição inicial. E isso também me permite, nesse caso, economizar tempo. Porque quando eu faço um vetor igual ao outro, eu pego um endereço que está aqui em copy e jogo para o A. O que isso significa? Que o A está olhando para o mesmo espaço de memória para o copy. Se assim não fosse, essa atribuição teria que ser traduzida em um laço em que eu copiasse os elementos um para um de volta para o A. O que não faz sentido algum. Né? Então, para eu fazer isso aqui funcionar, tá certo? Eu faço A igual a copy. Vocês podem também fazer essa alternativa aqui, tá bom? Você pode ter uma função que já faça a cópia do array, mas vamos ver o pseudocódigo. Vocês precisam saber esse pseudocódigo. Então, se vocês me escreverem isso aqui na prova, eu não vou lhe dar ponto, eu vou dar ponto se você escrever algo que faça, ou seja, que escreva o serviço completo a ser feito. Estamos entendidos? Esse acerte, ele é uma instrução, Robson, de debugar, tá certo? Então, enquanto eu estiver compilando, sem usar um modo debug, sem usar um modo de TDD, digamos assim, de teste, isso aqui não está sendo, essa instrução não está nem sendo traduzida. Ela é uma instrução que só é executada em modo de debug quando eu compilo com opções para disponibilizar isso daí. Eram as primitivas antigas de Java para o início de desenvolvimento orientado a testes. Tá certo, Robson? Isso aí não vai ser um tema do meu curso, então, mas aí você vai ver ele aqui ocular. Tá bom? Então, se eu compilar da maneira certa, quando eu entrar em modo debug, aí ele vai compilar essa instrução e ele vai ter que verificar que essa condição aqui é verdadeira. Ou seja, que a nova capacidade seja maior ou igual que a quantidade de elementos que estão guardados. Se não for, assim que ele chegar aqui e vir que não é isso, é como se tivesse um breakpoint automático aqui e me dissesse, ei, aqui ó, capacidade deu menor que o n, que a quantidade de vetores. Você vai precisar debugar, tá aqui, eu parei o código aqui para você dar uma olhada. Tá certo? Entendido, Robson? Então isso aqui é só para quando eu estiver em modo debug. Se eu não estou em modo debug, essa instrução não vai ser traduzida em bytecode. E por consequência não vai para o código do cliente. Tá? Então copy, cria um novo vetor aqui com nova capacidade. Para igual a 0 e menor que n, copy recebe aí e depois A recebe copy. Né? Empilhar. Se n igual ao comprimento do vetor, dobra o tamanho. Passou disso, A no índice n recebe o dado e você incrementa o n. Alguma dúvida no empilhar? Tudo certo? Desempilhar. Se estiver vazio, dispara a exceção de que tem todo dado vazio, escolha pessoal do implementador. Vocês podiam ter retornado um nulo, a vida funcionava, tá? Aí vai dado, né? O dado que eu quero, recebe A no índice n-1. Aqui ele escolheu botar um nulo no lugar e decrementar o n. Se o n é maior que 0 e n,
ok? Se eu tenho ainda elementos na pilha, n maior que 0, e eu só estou ocupando 1/4 dela, eu redimensiono para metade da pilha e retorno o dado que eu armazenei que estava no topo. Alguma dúvida no desempilhar? Tudo certo? Ok, esse itereito eu vou explicar em outro momento, mas é possível ter uma classe dentro de outra classe. Isso aqui é possível. E aqui eu tenho minha main. Aqui a minha main, eu tenho essa main para fazer um teste, ou seja, todas as classes podem ter uma main, e eu recomendo que tenham, mas que seja uma main que permita fazer um teste da funcionalidade do seu container, nesse caso, né? Então eu estou criando aqui um array, uma pilha de strings, tá aqui, ó, strings. Enquanto essa aqui é uma biblioteca pessoal de um livro, né? Depois eu passo ela para vocês. Enquanto a entrada do teclado estiver vazia, não estiver vazia, né? Tem uma negação aqui. Aqui é entrada do teclado vazia, ou seja, ninguém digitando nada. E aqui é negação. Então, enquanto eu estivesse digitando alguma coisa, eu leio a string sendo digitada. Se o que eu estiver lendo não for um traço, eu empilho. Se não, se a pilha não estiver vazia, e eu estiver lendo um traço, eu dou um pop e imprimo o conteúdo. No final, eu imprimo. O que isso quer dizer? Bom, vamos pegar o arquivo de exemplo, né? Eu vou mostrar aqui a entrada que a gente vai testar. Isso aqui já foi mudado muitas vezes. Vamos pegar aqui o nome de vocês, né? Então nós temos aqui na sala hoje Victor, Ramon e Manuela, né? Então vamos lá. Ela, dois L's. E aí eu vou botar traço, tá? Aí vai entrar na pilha Jardel. Vai entrar na pilha Jéssica. Depois João. Aí traço. Qual é a ideia daquele elemento aplicativo de teste? Qual é a lógica que está nele? Toda vez que ele der um traço, ele vai desempilhar. Tá certo? Então deixa eu botar mais um nome e a gente faz uma brincadeira aqui pra gente ver qual deveria ser a saída e depois a gente roda para ver. Aí temos Isaac e Eduardo. E Cíntia. Aí eu boto 1, 2, 3, 4, 5. Ok? O que é que vai acontecer? Isso aqui é uma pilha, lembra? Vamos ver exatamente isso agora, tá, Davi? Esse exemplo. Vamos empilhar os dados Victor, Ramon e Manuela. Aí quando ele lê um traço, ele vai para aquele else e vai desempilhar. Então quem vai sair primeiro aqui vai ser Manuela. Tá? Aí recebe outro traço. Aí depois de Manuela, quem veio antes dela foi Ramon. Aí vai entrar Jardel, Jéssica e João. Traço. O último a entrar foi João. Não estão entendendo como é que isso vai funcionar? Sim. Pronto. E aí então a gente vai ver então como isso aqui vai rodar. Então deixa eu ir para aquela pasta lá. Tá certo? Só me certificar em que pasta é que eu tô. Eu estou aula prática, fonte em Java, ok. Ok. Eu sei que vocês estão todos acostumados com IDE, mas eu faço questão de lembrar vocês como é que se compila a terminal. Tá?
Chegou aí o terminal. Compilar. Resize array stack. Pronto já. 1, 2, 3 e compilou. Que coisa é essa aqui? Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Deixa eu explicar para vocês. Tá? Você lembra que eu disse que a gente está usando metaprogramação? Ou seja, eu não estou informando qual é o tipo de método que eu vou trabalhar com ele logo de cara. Né? Bom, então vou lhe mostrar que por causa disso eu sou obrigado a usar uma instrução que o Java odeia, mas ele tem que permitir. É essa instrução aqui. Você está vendo que eu fiz um cast para um tipo de dado que você é informado só no new. Não é isso? Um cast do tipo object. Então, Java odeia isso. Aí ele dá um note, que é só um aviso besta. Tá? Tá certo? Então isso aqui é só porque eu tô com essa instrução aqui, esse cast de object para um outro tipo. Aí o Java fica todo nervosinho querendo xingar todo mundo. Mas não se preocupa não. A operação é segura sim. Quem não é seguro é o Java. Isso é uma outra história para outro dia, mas isso é mais seguro que o container do Java. Então, resize array stack. E eu vou mandar o arquivo que a gente fez, que foi o tobe.txt. E eu vou só dar o tobe, esse BL aqui embaixo, pra gente comparar. Então o que acontece? Essa aqui é a saída do meu programa. Deixa eu só ver se estou no texto. Essa é a saída do meu programa. Né? E essa é a entrada, o arquivo de entrada. Então como é que ele processou isso? Ele empilhou o Victor, Ramon e Manuela. Quando ele leu o traço, e a gente botou um if else para quando ele der um traço, ele desempilhar. Então no desempilhar, o último a entrar, a primeira a sair. Então Manuela saiu da pilha. Aí eu botei mais um traço, Ramon saiu da pilha. Aí eu empilhei Jardel, Jéssica e João e mandei desempilhar. Saiu João, porque foi o último a entrar. Não entrou na pilha, foi empilhado Isaac, Eduardo e Cíntia. E vai sair Cíntia, Eduardo, Isaac, Jéssica e Jardel. Tá certo? E ficou na pilha que muito provavelmente foi o Victor. Então, se eu botar mais um traço naquele arquivo de exemplo, eu acho que a gente vai ver o Victor sair da pilha. Pronto. Dúvidas? Tranquilo? Por enquanto, sim. E é bom, porque talvez vocês tenham que implementar isso aqui, então é bom estar entendendo mesmo. Né? Vamos ver o código. Né, Davi? Vamos ver o código. A gente está fazendo uma pilha. Lembra que pilha é o último a entrar, é o primeiro a sair. Então vamos lá ver o códigozinho nosso. Deixa aqui pro Sublime e vir pro código. Então tem aqui a pilha que está com o vetor. Na hora que eu insiro um dado na pilha, tá? Ele vai chamar um push. O que é que ele vai fazer? Ele pega o dado e coloca na pilha e incrementa. Na hora que eu vou remover, eu tiro do final do array, tá vendo? Array decremento. Se em algum momento que eu estiver empilhando tiver muito cheio o array, eu redimensiono para o dobro do tamanho. Se ficar muito vazio, eu redimensiono para metade do tamanho. Mas a lógica é essa. Quando vem um dado, eu insiro no final do array, e na hora de retirar, eu tiro do final do array. Tá certo? Aí fazendo isso, eu estou aqui no meu while, que ele vai ficar lendo strings. Tá vendo que ele está lendo strings? Aí, se o que eu mandei for um string diferente de traço, ele empilha. Tá bom? Se não, ele desempilha e imprime. Tá certo? Aí qual foi o efeito disso aqui? Tá certo?
Então ele inseriu Victor na pilha, depois inseriu Ramon. Deixa eu até deixar aqui um espaço embaixo e vou escrever aqui a saída. É a saída do programa que está imprimindo na tela. Aí empilhou Manuela. Aí quando ele leu o traço, que foi isso aqui, ele retirou Manuela da pilha e colocou na saída. Aí quando ele leu outro traço, ele decrementou mais um elemento no vetor e imprimiu aqui. Aí ele botou aqui Jardel, botou Jéssica e botou João. Só que aí ele leu um traço. Leu um traço e retira o último que entrou. O último que entrou foi João. Aí ele veio e imprimiu João. Aí entrou Isaac, entrou Eduardo e entrou Cíntia. E aí quando ele começou a ler os traços, ele começou a tirar do topo da pilha, porque já que estão as pilhas, quem está no topo é mais fácil de sair. Ok? Consegui explicar a saída? Tá bom? O mais importante, tão importante ou mais que entender a saída, é entender que esse comportamento está sendo criado por essas funções de empilhar, redimensionar e desempilhar aqui. E aí eu tenho um trecho de código aqui embaixo que vai me ler do teclado as strings. Se o que ele lê não for um traço, ele empilha. Se for um traço, ele desempilha. Então você tem que entender dessas 4 funções para entender que essa entrada está fazendo isso aqui. Então eu também entendo essa lógica. Tá certo? Entendidos? Pronto. Aí ninguém me perguntou por que eu estou dobrando de tamanho, né? Por que eu não estou somando o tamanho? Por que eu estou dobrando e dividindo o tamanho? Senhores, por favor, uma marca de uma opção de ensino superior é saber por que as coisas são feitas. Se vocês não sabem por que as coisas são feitas, vocês não vão entender quando elas não deveriam ser feitas. E aí é nessas horas que as besteiras acontecem. Por que eu estou dobrando de tamanho? Se você não sabe, pelo menos diga que não sabe, que já é uma grande chave. A razão de eu estar dobrando de tamanho é que alguém fez um estudo. Onde eu tenho mais ganho? Se eu ficar adicionando o tamanho, por exemplo, mais 32, se eu ficar dobrando, multiplicando por 1,5, multiplicando por 3. E a chave para entender a eficiência, depois que ele fez o experimento com um grande volume de dados, estava nessa redimensionamento. Observe que aquela é a minha operação mais complicada na pilha. Desempilhar é basicamente copiar o elemento e redimensionar se for o caso, e empilhar é muito simples também. É só colocar um elemento no final. Então essa menina aqui é que é a função que é cara, é o procedimento caro do sistema. E aí, se eu estiver recebendo um grande volume de dados uma vez e eu só estiver somando o tamanho, eu vou ficar chamando isso de novo, e isso fica caro, tá certo? Ou seja, você começa a sentir os efeitos quando estiver com grande volume de dados, você começa a sentir os efeitos. Em contrapartida, quando eu dobro de tamanho, pode ser que eu dobre 2 vezes, 3 vezes, mas vai chegar um momento que vai estabilizar muito mais rapidamente do que se eu estivesse somando. Porque cresce muito rápido quando você está dobrando as coisas de tamanho. É um crescimento bem acelerado. Mas chega um momento que você não precisa mais crescer, aí você para. Então aí você fica um bom tempo nesse tamanho fixo, sem precisar redimensionar. E aí você reduz a quantidade de vezes que você chama de redimensionar, o que melhora o desempenho daí. Então, você multiplicar o tamanho é melhor do que você acrescentar no tamanho
Isso falando em formas gerais, talvez tenha uma aplicação específica que somar seja melhor, mas de forma geral, multiplicar o tamanho é melhor. Aí, dos multiplicadores, o que funciona melhor é o multiplicar por 2. É o que tem melhor desempenho. Então, isso é um estudo empírico. Não é um teorema, não é que é verdade para todas as situações. Poderá ter situações em que é melhor só somar, mas empiricamente é melhor fazer só isso. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pronto. Então, só mais um pouquinho a gente deixa mais conteúdo para a semana que vem, tá certo? Então, nós agora temos uma pilha. Aqui está o pseudocódigo, ali está o código. E aqui tá nos slides, eu vou compartilhar hoje com vocês, vai estar até o código ali dentro também. Então tá aqui os códigos para quem quiser ver. Tá? Então, notemos, quais os membros. Esse é o código de pilha. Pilha comportamento de pilha é o mesmo para diferentes tipos de dados. Então a gente usa metaprogramação, né? Porque as funções têm o mesmo comportamento, mudando apenas o tipo de dado guardado. Isso é a definição original de tipo abstrato de dado. Por favor, tipo abstrato de dado não nasceu com o OO. É uma conquista muito grande de uma pioneira, de uma mulher na computação, chamada Barbara Liskov. Barbara Liskov, em um artigo na década de 70, ela criou nesse artigo duas coisas: encapsulamento e tipo abstrato de dados. Observação, ela criou isso para programação procedural, não foi para OO. Então, essas duas propriedades existem antes de orientação a objetos, antes de existir uma linguagem de orientação a objetos. Na verdade, ela que inseriu essas propriedades da orientação a objeto depois, porque ela foi a primeira a implementar. Barbara Liskov também foi a primeira pessoa que estava entre a equipe que criou a primeira linguagem orientada a objeto. Tá certo? Aí ela foi lá e aproveitou, pegou o trabalho dela que ela fez para Pascal e incorporou na linguagem que ela criou, que era a linguagem orientada a objetos. Como ela incorporou coisas de um paradigma procedural, a saber, tipo abstrato de dados e encapsulamento, a linguagem orientada a objetos ficou conhecida como sendo orientada a objetos híbrida com procedural, já que ela colocou esses dois elementos ali. E aí ela falou o seguinte: metaprogramação também evita retrabalho. O que quer dizer? Agora tem um único código em que o seu compilador. O que vai acontecer ali? Se lembra aquele item que a gente botou lá em cima? Toda vez que você declarar um tipo de dado, ele vai saber como funciona a classe. Mas como é que ele faz isso? Na verdade, quando ele compila a sua aplicação, ele vai gerar em algum canto os códigos das classes para os tipos que você precisa. Porque você informou de antemão. Vantagens disso sobre herança. Isso aqui não é herança. Isso aqui nem é polimorfismo. Isso aqui é metaprogramação. Ou seja, o compilador ele sabe o tipo de dado na hora da compilação. Quando você faz uma herança ou um polimorfismo, você vai ter que descobrir em tempo de execução um tipo de dado. A vantagem é que isso aqui é 10 vezes mais rápido do que polimorfismo. Tá? Então aqui não tem amarração dinâmica. Tá? Aqui é o que a gente tem uma instrução, um compilador de como construir cada classe. A classe de pilha para string, a classe de pilha para integer, a classe de pilha para dados de pessoas, etc, etc, etc. Tá bom? Aí a gente viu, tá aqui todas as classes, né? Ótimo. E aí o que acontece? Alguém olhou assim, mas assim, tem um problema aqui. Qual é? Se essa pilha eu fico redimensionando, o redimensionamento é lento, e tem um outro problema. Certo? Qual é o outro problema? O problema é que arrays, você lembra que eu falei outra coisa de arrays que são espaços contíguos de memória? Vocês ouviram esse termo antes? Contíguo. Não. Pronto. Quando você cria um array, um vector, colocando os dois, você está alocando. Vamos supor, vou criar um array para 10 dados, um array de 10 posições.
Então eu preciso de 10 endereços de memórias, um do lado do outro, cada um com o tamanho do dado que eu preciso guardar. Então, você lembra que eu falei para vocês de uma metáfora? É como se eu criasse uma rua com uma casa para cada dado que eu vou guardar dentro e as casas são todas vizinhas umas das outras. Lembra que eu falei isso? Pronto, é exatamente isso, quer dizer contíguo, um do lado do outro. Tá certo? Então, isso dá certo quando tu, nesses exemplos que a gente faz para resolver na mão. Que são exemplos de 5, 10, talvez até 50 dados. À medida que eu vou acrescentando os dados, eu vou tendo megas e megas, eu fica difícil, especialmente com outros aplicativos rodando no computador, eu aumento a dificuldade de achar esses blocos grandes contíguos. É como se eu precisasse achar na memória principal uma rua muito grande para colocar minhas casas. Aí isso é mais difícil, tá certo? E isso acontecia, esse tipo de problema acontecia muito mais cedo quando meu computador, ou computador na época dos anos 70 e 80, tinha apenas bytes ou kbytes de memória principal. Aí que o pessoal sofria feito doido. Então, para contornar essa situação, criou-se o conceito de encadeamento. Qual é o conceito de encadeamento? Eu tenho um endereço do primeiro dado, da primeira casa. Só que nessa casa não só eu encontro o primeiro dado, mas eu encontro o endereço do dado seguinte. Entenderam? Pode repetir, por favor, professor? Pronto. Alguém que já viu aquele um filme com aquele cara de que é Tesouro Nacional. Alguém já viu esse filme? Tesouro Nacional? É um cara que ele quer achar o tesouro dos maçons que esconderam nos Estados Unidos, né, há muito tempo. E como é que é essa caça ao tesouro? Vocês lembram? Ele tinha uma pista que levava para outro enigma que ele tinha que resolver para achar onde estava a próxima pista até achar o tesouro, não é isso? Todo mundo viu esse filme, ou viu um filme parecido com essa ideia? Pronto, bem parecido. Também quem já jogou jogos tipo Uncharted, né? Uncharted também tem um jogo que tem muito isso. Você acha uma pista que te leva para outro canto, que te leva para outro canto, que te leva para outro canto, até que você acha que você procurava. Então, a situação do encadeamento é a mesma. Você vai ter o endereço da sua primeira pista, que vai estar com um dado, tá certo? Então, você vai estar como se tivesse o endereço da primeira casa. Você encontra o primeiro dado nela e encontra o endereço do próximo dado, ou seja, a próxima pista nessa cadeia de pistas, tá certo? Então, isso é que vai ser encadeamento, tá bom? A chave para entender, começar a entender encadeamento e as manipulações deles é lembrar: objetos não guardam os dados diretamente. Eles guardam um endereço onde estão os dados. Isso é chave para a gente entender a próxima forma de fazer pilhas. E um grande conjunto de estruturas de dados, incluindo as mais rápidas, as mais eficientes para guardar informações. Então, por favor, guardem na cabeça: objetos não guardam os dados diretamente. Eles guardam o endereço onde estão os dados. Tá certo? Mas por hoje é só, pessoal. Eu vou botar o anime aqui, deixa eu interromper a gravação. Eu vou fazer a chamada para quem chegou depois.